Então, né, gente? Olá. Quem me conhece sabe que eu gosto de estar testemunhando, contando as coisas maravilhosas que acontecem comigo no decorrer da minha vida. E eu tava orando outro dia, falando: Deus, por que eu não tenho mais a espiritualidade que eu tinha antigamente? Me desviei algumas vezes do Evangelho, por problemas que me aconteceram, fraquezas espirituais mesmo, coisa do cotidiano, como infelizmente a maioria dos cristãos está passando, né? O Covid também ajudou bastante, né? Atrapalhou, na verdade, a nossa espiritualidade. Muitos pós-Covid ainda estão depressivos, ainda tem sequelas, faz uso de algum medicamento, né? A respiração não voltou mais a mesma. E eu tava orando e recordando de alguns períodos no início da minha caminhada, 17 para 18 anos, quando eu fui pro evangelho, né? Primeira vez eu fui numa igreja evangélica e eu tava lembrando e Deus me fez lembrar quantas horas eu orava nessa época e quantas horas eu oro agora. E eu tava conversando com Deus ontem, pedindo perdão, Deus, me perdoa por uma vida de qualidade nas coisas do mundo, séries, reportagens, coisas policiais que eu gosto muito, e uma má qualidade nas coisas do Senhor, né? Orando pouco, há tempos, não jejum. E eu tava lembrando que no início da minha caminhada eu começava a orar, tinha hora que eu falava: Deus, tá bom, porque Ele ia me fazer lembrar de pessoas para orar, interceder. E eu ia pedindo, agradecendo, adorando. A minha oração, ela chegava em mais ou menos 5, 6 horas no meu dia, né? E era um dia corrido como eu tenho hoje. Não quer dizer que eu tinha mais tempo, né? E eu fui vendo do que acontecia comigo antes. Eu falava: Deus, eu quero aqueles mesmos milagres acontecendo na minha vida hoje. E hoje já não acontece. Por quê? A Bíblia fala que você tem que procurar os seus dons com zelo. Orar, pedir. Eu pedia por dons. Hoje eu não peço mais. E eu me recordo, eu sou rematadeira de roupas. E enquanto eu estou rematando, Deus me leva a muitos lugares. Às vezes a minha cabeça, meu corpo, os meus dedos estão aqui trabalhando. Mas a minha cabeça está longe. E eu fui lembrar quando eu iniciei nos meus trabalhos como arrematadeira, quando eu comecei a rematar roupa, quando eu conheci o trabalho, né, de exercer um arremate. E eu fui trabalhar com uma mulher, não vou falar o nome dela porque fica feio, isso vai estar nas redes sociais e talvez ela não vai gostar da história que envolve ela, né, que eu vou estar contando aqui, e é um pouco antiético que eu vou estar contando. Essa história ela vai ter mais ou menos 2, 3 partes, porque é uma história meio grande, né? E eu acho que eu quero contar mais devagar, sempre que eu conto testemunho, eu conto muito correndo, esqueço partes, né? Então que Deus faça eu lembrar de tudo que aconteceu e que eu não fale nada fora do que aconteceu também, né? Aí aconteceu que eu fui trabalhar para essa mulher de arremate. E é estranho que ela era patroa e ela tinha 2 rematadeiras, era eu e uma outra menina. E ela dizia que essa menina era muito bonita, essa menina era noiva, e estava ajudando ela, que ela ia casar, e ela até ensinou pra ela colocar do jeito de serviço que eu faço hoje. Ela não ensinou nada, então quando eu cheguei lá, eu peguei a primeira peça e comecei a arrematar. E eu fui vendo essa menina arrematando. Eu falei, pensei, não sei se eu falei, é interessante esse jeito. E essa menina, como não era igual a nossa patroa, ela queria ajudar. E ela falou assim que, olha, eu vou te ajudar para você arrematar mais rápido. E a gente sabe que quando você trabalha com produção em uma fábrica ou na casa, como era o caso, a gente fica ali fazendo serviço observando a outra. Será que ela tá fazendo mais que eu? E essa menina é tão humilde que ela não pensava isso não. Ela pensou assim, eu posso estar ajudando ela. Ela não me via como uma concorrente, ela me via como uma parceira de trabalho. E quando a gente se garante o serviço da gente, a gente não tem medo de ninguém puxar o tapete, né?
Aí ela foi me falar, olha, dá pra você colocar 10 em cima da outra, aí você pega todas as mangas, todas as colas, é melhor do que você fazer uma por uma. E era, acho, não sei se era camiseta de malha, fechada, e uma eu já fazia muita, porque graças a Deus, desde 7 anos, eu trabalho por produção, então eu sempre me dei muito bem, Deus me abençoou sempre. E eu comecei a fazer as roupas, né, dessa maneira que ela ensinou. E eu não era uma pessoa certa com muita conversa. E é estranho que a patroa queria puxar meu tapete. E eu não entendia nada. Eu não sei se eu já estava na igreja, nessa época que eu trabalhei para ela, mas parece que tinha algo no espiritual dela que não batia comigo, que era o Deus vivo. E eu orava muito, já era essa época. E ela só queria puxar meu tapete. Ela falava, olha, não sei se ela falava, não lembro. Ela, olha, remata de uma em uma, porque mais de uma vai ficar muita linha. E essa outra menina falava, não, remata assim, porque assim você vai fazer mais peça. E eu fui observando essa mulher, eu falei, gente, ela é uma patroa, quem não quer uma pessoa eficiente trabalhando para você, né? E mais pra frente eu vou estar contando outros relatos, outras patroas que ficaram também com medo de eu ultrapassar elas, gente. E eu sempre fui uma pessoa muito perseguida. E eu falava, gente, mas quem sou eu, né? As pessoas achar que eu vou passar na frente. Mesmo muito talentosa, gente, eu sou humana, eu sou falha. Tem gente muito melhor que eu, né? Quem dera, né? Se eu fosse assim perfeita, como ela achava. Aí um dia eu resolvi chamar ela pra ir até a igreja, que eu tava recontando essa semana as maravilhas que aconteceu na minha vida. Eu chamei ela pra ir na igreja. E eu não sei se ela se recusou algumas vezes, depois ela aceitou. E a primeira vez que eu ia chamar ela pra igreja, essa menina ia casar, eu acho que ela não trabalhou lá mais não. Ficou só eu. Porque eu não sei se ela foi trabalhar numa casa de família, alguma coisa. Aí ela aceitou. E eu fui lá, combinei com ela, eu gostava de ir nos cultos à tarde. Porque eu não sei se a gente estava fraco de serviço, um negócio assim. E ela falou, eu vou com você, claro, Paty, eu vou com você. Então, uma vozinha bem fininha, bem delicada. E eu fui lá, à tarde, pra estar chamando ela pra gente ir pra igreja. E eu achei que ela tava muito estranha. Ali eu falei pra ela, fulana, tá acontecendo alguma coisa? Ela falou o nome dela, é claro, que não vou falar aqui. Tá acontecendo alguma coisa? Ela falou, não, tá normal. E ali eu achei ela muito alterada. Ela tava muito nervosa. E eu não lembro, não sei se eu comecei a orar, pediu pra Deus revelar o que estava acontecendo naquela casa. E do nada, a gente arrumada pra igreja, ela falou, olha, Paty, eu não vou poder ir, um monte de desculpa, gente. Aí eu falei, tem algo estranho. Tem caroço nesse angu. E eu não sei se eu... É muito tempo, então eu não me lembro, Deus perdoa se eu estiver errado. Eu não sei se eu... O que aconteceu? Eu falei, gente, tem alguma coisa errada acontecendo com essa mulher. Porque ela pôs certinho, né? Que ela ia à igreja. Aí, quando pensar que não, Deus começou a me mostrar que tinha algo escondido dentro daquela casa. Ela não queria que eu ficasse sabendo de alguma coisa que ela ia estar escondida dentro daquela casa. Aí eu falei, olha, fulana, por que você não quer ir à igreja? Você queria ir? Ela ficou agitada, muito agitada, não sei se ela ficou vermelha. E eu comecei a ter o discernimento que ela estava endemoniada, gente. E eu falei que eu vou contar em muitas partes, mas eu não acho justo. Tem gente que faz muitas partes pra pessoa ficar seguindo a pessoa, mas eu acho que vai dar pra contar numa parte só. E eu perguntei a ela o que houve, se falou que na igreja. E eu não sei se eu comecei a repreender o demônio na casa dela. E ela falou, olha, eu vou te confessar. Eu vou te confessar. Eu comprei algumas coisas, mas eu tô com medo de você me xingar. Eu falei, aí eu fiquei nervosa, gente. Porque eu fico extremamente nervosa quando tô discipulando uma pessoa e a pessoa me conta uma coisa errada. Eu comecei a ficar alterada também. Eu falei, conta agora. Você promete, Paty, você vai ficar com raiva de mim? Olha, eu vou ficar com raiva se você não me contar. E ela começou a me contar. E ela falou assim, olha, eu comprei algumas coisas pra me matar a amante do meu marido. O marido dela tinha amante, era uma pessoa difícil, muito agressivo.
se recusava a comprar uma bolacha para a filha dela. Não sei se tem uma ideia. Aí eu falei, me conta, fulana, o que você tá escondido? O que você comprou? E eu já comecei a ficar ligada. É coisa para fazer feitiço. Porque eu não sei se ela tinha me contado que ela gostava muito dessas coisas. Tinha muitas velas com açúcar na casa toda. E eu falei pra ela, olha, me conta, me mostra onde que tá. Ela falou, não, você vai jogar fora. Eu vou jogar fora mesmo. Eu não sei se eu comecei a orar e Deus me revelou os lugares onde ela tinha guardado. E ela veio e trouxe pra mim. Não sei se foi um pênis humano. Um pênis de cera que ela trouxe pra mim. Era uma coisa bem horrenda, muito horrorosa. É vermelho. E era uma vela em forma de pênis. Ela trouxe pra mim, acho que umas velas. Não sei se foi rosas e uma peça íntima. Deus perdoa se eu estiver errada. Gente, eu fui pegando aquilo ali. Parece que eu tava movida com Deus. E a mulher ficou endemoniada dentro de casa. E eu peguei aquelas feitiçarias, joguei no vaso. Eu não sei como, gente. Um negócio mais ou menos dessa espessura de cera. Desceu assim facilmente no vaso dela. E eu já comecei a repreender, diabo, sai dessa casa. E ela começou a manifestar. E eu falei, olha, vamos pra igreja. Ai, eu não tô arrumada. Eu lembro que ela tinha lavado o cabelo. Ela deixava, a roupa dela ficava toda ensopada atrás. Com uma blusa, atrás era aberto. E eu falei, vamos pra igreja. E a gente foi. Não sei se a gente foi de ônibus, foi a pé. E eu fui xingando até chegar na igreja. Chegou na igreja, já não deu outra. Foi quando eu chegar na porta da igreja, o diabo já manifestou, o pastor já pegou aquele diabo pelo chifre. E esse diabo só falava comigo. Eu odeio ela, porque ela trouxe essa mulher aqui. Ela ia matar aquela mulher. Gente, o feitiço, a macumba que ela ia fazer, que o pai de santo ensinou pra ela pensou que ia matar a amante do marido, gente. Mas o diabo que queria matar era ela. Por isso que, às vezes, a pessoa faz algo. Por isso tem aquele ditado, que eu penso que é da Bíblia, mas não é, né? Feitiço cai contra o feiticeiro. As coisas misticismo que você faz, só se volta pra você. E eu fiquei lembrando, gente, se fosse hoje, orando pouco, jejuando nada, será que eu teria essa coragem? Uma mulher manifestada dentro de casa. Eu pegar essa mulher pro braço, arrastar essa mulher na igreja, que hoje eu entendo, gente, essa mulher foi endemoniada de um bairro pro centro, gente, não era perto. Eu acho que a gente foi a pé. Se essa mulher veio deitar no meio da rua, me agredir, e Deus não deixou ela me encostar. E o diabo lá na igreja queria me pegar a todo custo. E eu fiquei pensando, sabe, gente, que hoje eu queria fazer esses dons, essas maravilhas, mas Deus me usando. Mas será que eu tô orando como antes? Tô jejuando como antes? Dando excelência às coisas do reino? E essa história me fez lembrar, eu tenho muitas outras. Tenho relatos onde minha casa ficou invisível. Onde uma moça no meio da rua, já parei ela, já abracei, comecei a falar línguas no meio da rua. E não sei se comecei a falar em línguas. E ela confessou que estava na pior situação possível. Gente, foi muita coisa que Deus já fez na minha vida. Então, se vocês querem acompanhar o resto dos meus relatos, como esse dessa mulher, né? E resumindo, né? Aí vocês me seguem lá nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Hellox, TikTok, aonde eu tiver, gente, todas as minhas plataformas. Só o meu Twitter tá desativado. Mas minhas outras redes sociais estão todas ativas. Aí, gente, resumindo, essa mulher ficou liberta. Eu fui perguntar ela depois. Ela falou, Paty, não voltei mais naquele macumbeiro. Não sei se ela falou que não voltou mais lá. E eu não sei se esse macumbeiro até ameaçou ela, porque ela tinha feito trato com ele de levar dinheiro, parece. Faz muito tempo, gente, então se eu ficar falando demais aqui, eu vou estar mentindo. Mas ela ficou liberta nessa época, mudou. E resumindo, gente, eu fui conversar com ela pouco tempo atrás, já faz... Eu não tinha nem filhos, né, nessa época. Meu filho já fez 18 anos. Vai para 20 anos. Eu vi ela. Deve ter uns 2, 3 anos que eu vi ela. Uns 4 anos. Não, tem menos. Eu fui ajudar uma mulher do meu bairro e ela faz parte de uma ONG.
E eu fui conversar com ela, falei, olha amiga, como é que tá a sua vida? Você foi pra igreja? Ela falou assim, olha, igreja até que não, mas eu ainda tô com meu marido. A gente já fez 50 anos de casado, parece, 25. E eu fico muito feliz de ter ajudado ela, de ter abençoado a vida dela, né? E se ela tivesse feito essa feitiçaria, teria morrido, teria matado talvez o marido, e ela nem estaria com ele hoje. Então é isso que eu deixo pra vocês, gente. Vamos orar mais, jejuar mais e se questionar mesmo. Porque quando você se como diz na psicologia, né? Você tem que se policiar pro de dentro, né? Passar pra fora. Ou seja, se você tem um desejo por dentro, pra ele sair, aquela vontade de sair, você tem que exercer ela. Para ela sair, você tem que buscar de Deus aonde está o erro. Igual eu tava conversando com a irmã essa semana, ela falou comigo, olha, a gente peca até por não fazer o certo. Nem sempre a gente peca por fazer o mal, pecar. Às vezes a gente erra, peca por não fazer aquilo que tinha que ser feito. Imagina, se Deus me dá a revelação naquela hora, eu não falo para ela me dar as coisas de feitiçaria? E se eu tivesse assistido, tá bom. Você vai pra igreja? Não, então tchau. E é como eu fazia, gente. Eu não insistia com a pessoa. Só falava que não ia, eu ia. Então, eu não insisti. E eu lembro, gente, que a gente ficou atrasada. Era 3 horas o culto. A gente chegou lá umas 20 para as 4, porque acho que a gente foi a pé. Ela estava endemoniada. Então, foi muita coisa, gente, que aconteceu. Mas eu agradeço tanto a Deus por eu ter levado ela lá na igreja a tempo, né? Antes dela se matar, achando que estava matando a amante do marido. Então, quando você tenta fazer algo pro outro, gente, é como se você tomasse um copo de veneno e esperasse que o seu inimigo morra. Sendo que se você tomou o veneno, quem vai morrer é você. Tá bom? É o que eu deixo pra vocês, né? Façam sempre o bem, seja pro amigo ou inimigo, né? E eu vou estar aqui contando outros relatos de outras coisas que eu vou me lembrando. Gente, tem hora que eu fico assim, gente, é surreal, parece mentira. Eu mesmo me lembrando, sabe? Das coisas que se passaram comigo.